em Lucas 18, verso de número 35. Lucas 18, verso 35. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E Jesus disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Amado Deus, querido Pai Celestial, temos estado diante de uma cena, um texto que já foi lido e pregado dezenas e centenas de vezes por muitos e inúmeros pregadores. Então não é muito dizer que não há nada novo para falar sobre isto, mas a tua palavra pode se renovar e ser vivificada em nossos corações e ainda hoje produzir resultados em nossa alma, Senhor. Venha tomar esse ambiente, nos abençoar aqui nessa noite, pois nós precisamos muitíssimo da tua graça, do teu Espírito, da tua presença. Ser conosco aqui nessa noite e nos abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Interessante esse texto da Bíblia que nós acabamos de ler, que é o mesmo texto que foi usado para o mensageiro pregar a mensagem nova que chegou. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Exatamente o mesmo texto. E há um monte de coisinhas aqui dentro desse texto que chama muito a atenção. E uma das muitas coisas que chama a atenção dentro desse texto aqui é a ausência de informações, a ausência de detalhes sobre o personagem. Não é só Bartimeu, existem muitos outros. Há personagens que a Bíblia fala deles e não temos informações, não temos detalhe. É como o profeta Elias, ricamente usado dentro da Bíblia, mas nada se sabe de onde veio, quem é o seu pai, sua mãe, sua família, e tantos que surgem dentro da Escritura. Não há muitos detalhes, a Bíblia não deixa muitos detalhes sobre alguns personagens, muitas informações. E dentro da Bíblia, aqui por exemplo, estava olhando as referências, lendo aqui a mensagem, procurando alguma coisa sobre ele para que pudesse ser dito. A gente não vê falar sobre a sua família. Você só vê a Bíblia chamando-o de Bartimeu. Eu falei devagar, né? Bartimeu, para você colocar um tracinho, para você poder separar o Bar do Timeu, porque a palavra Bar significa filho. E lá onde nós lemos a Bíblia, em Marcos 10, 46, a Bíblia diz que Bartimeu, ou seja, Bar era filho de Timeu. Então nem o nome dele, se for tomar na tradução original, por exemplo, que a Bíblia foi escrita, isso nos primeiros versículos, acharam? Lucas capítulo 1, amém? Amém. Diz assim no verso 1: tendo, pois, Lucas capítulo 1, verso 1: tendo, pois, muitos
empreendido, quer dizer que não foi poucos, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Quer dizer, isso aqui falando diretamente de informação, de registros, de documentos históricos. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João é chamado de livros históricos, que retrata ali os feitos, as parábolas, os testemunhos do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente percebe que não foi só Mateus, Marcos, Lucas e João que tratou em escrever sobre alguns acontecimentos. Houve historiadores que escreveram sobre, mas devido a não serem ministros de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, o que eles escreveram não foram tidos como coisas inspiradas e não ficou aqui escrito, registrado dentro da Bíblia. Mas o profeta diz: não significa que o que eles escreveram seja mentira. O profeta disse: podemos fazer inferências, fazer aqui colocações. Por que eu estou falando isso? Porque historicamente falando, há muitas colocações e inferências sobre Bartimeu e sua vida. Há muitas colocações sobre a vida de Timeu, por exemplo, o pai de Bartimeu. São coisas históricas, que ninguém pode dizer assim, ó, é mentira. São coisas históricas e que muitas delas combinam com a revelação profética do anjo e combina com o que diz também, o que nos demonstra também nas entrelinhas a própria Escritura, a própria Bíblia. Por exemplo, Bartimeu, nós sabemos, dentre tantos cegos da Bíblia, às vezes nós fazemos uma confusão de cegos na Bíblia. A Bíblia fala de tantos cegos, mas Bartimeu não era aquele cego de nascença, que foi curado em São João capítulo 9, e depois foi oferecer uma oferta no templo. Perguntaram para ele quem abriu os olhos dele, ele disse que era Jesus. Então logo eles foram atrás dos pais, e aquilo deu um rebuliço, deu um problema, trouxe uma perseguição momentaneamente, uma dificuldade dos fariseus, dos sacerdotes, da religião contra Jesus. São tantos os cegos na Bíblia, mas Bartimeu não era aquele cego de nascença. Bartimeu, ele por um tempo da sua vida, o profeta diz assim, ó, está nessa mensagem nova, ele conseguia ver a cor das flores. Se ele via a cor das flores com a sua mãe nos jardins da sua casa, é porque ele tinha visão. Ele sabia qual era a cor dos céus. Por que ele sabia? Porque um dia ele enxergou, ele lia os pergaminhos. Bartimeu, como um bom judeu que lê a lei de Moisés, guardava a lei de Moisés, ele lia também a lei de Moisés, quer dizer, ele era instruído dentro da lei, ele era instruído dentro daquilo que Deus havia deixado para eles através de Moisés. Então ele não foi cego por todo o tempo. Então, como ele ficou cego? Aí são conjecturas. Que ele enxergava, sabemos. Como ele ficou cego, a história fala muitas coisas a respeito. E uma das coisas que a história fala a respeito de Bartimeu, como perdeu a sua vida, é falando sobre o seu pai. Seu pai era um militar, seu pai aposentou como um general ali nas terras de Israel, por isso que ele era conhecido. Por isso que quando falava de Bartimeu, falava Bartimeu, filho de Timeu, ou seja, quando falava lembrava do pai. Pai aposentou ali no serviço militar de Israel, era um general, vivia uma vida abastada, vivia uma vida tranquila ali, cuidava bem da sua casa, da sua mulher, dos seus filhos. E Bartimeu era filho de Timeu, um homem bem de situação. Mas um dia a crise chegou em Israel, porque as crises, irmãos, chegam, e é duro quando os tempos difíceis, perseguições,
crises batem na porta e nós não temos nenhuma estrutura para poder lidar com os tempos difíceis que são comuns a todos os homens, os fiéis e os infiéis, os justos e os injustos. Um dia a crise bateu na porta de Timeu, o pai de Bartimeu, mas Timeu, ele não teve estrutura para lidar com as crises. Ele ficou revoltado com um tempo de opressão. Há pessoas que se revoltam à toa. Se faltar alguma coisinha dentro de casa, aquela mulher já se arrepia toda. Se a situação difícil, a crise bater na porta, ela logo não tem estrutura nenhuma. É como a mulher de Jó. Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Ela logo estava querendo que Jó amaldiçoasse aquele que deu a ele a vida, aquele que deu a ele todas as boas dádivas, que por anos e anos e anos e anos ele havia gozado delas, desfrutado delas, e agora por uma fase difícil, por um momento de escassez, por um momento de seca, lá está ela, sem nenhuma estrutura para poder lidar com a dificuldade, mandando Jó desviar da casa de Deus, mandando Jó parar de fazer sacrifício, mandando Jó parar de cantar, mandando Jó parar de orar, mandando Jó aplicações, parar de ir à igreja, mandando Jó parar de ser aquele homem que estava sempre testificando da sabedoria do eterno, a sabedoria de Deus. Por que ela fez isso? Porque não tinha estrutura para lidar com as crises, com os momentos difíceis, tal como o pai de Bartimeu, que não teve estrutura para poder lidar com a situação difícil, quando os romanos invadiram a Jerusalém, Israel, e começaram a governar Israel. Eles entraram dentro de Israel. Logo, o que eles começaram a fazer? Eles tomaram os trabalhos políticos, eles aumentaram a tributação de impostos, e colocou até israelitas para poder ser cobrador de impostos para romanos, como Zaqueu estava ali defraudando seus irmãos compatriotas para se enriquecer e para trabalhar em favor dos romanos. Por isso que ele se tornou uma abominação para os seus irmãos, os seus compatriotas, porque trabalhava para os romanos, os quais os judeus odiavam os romanos. Os judeus estavam sempre querendo se verem livres do jugo dos romanos, porque os romanos destruíam politicamente, militarmente, religiosamente aquela nação de Israel, e os militares foram prejudicados. Timeu perdeu a sua aposentadoria de general, e como ele era general, era bravo, era homem de cavalo, de espada, que também tinha costume de derramar sangue, ele buscou mais uma meia dúzia de revoltados para poder fazer atentados contra Roma. Normalmente revoltados são assim, eles se cheiram. Revoltado cheira revoltado, adúltero cheira adúltero, mentirosos cheiram mentirosos. Pássaros da mesma plumagem, eles sempre estarão fazendo o seu voo juntinhos. E Timeu foi buscar os revoltados também, que conheciam a lei de Deus, mas não viviam. Os revoltados que sabiam que um dia o Messias viria, que não era a espada e o sangue, mas o Messias, que tomaria o reino, o governo do reino de Israel, dos reinos mundanos, reinos gentílicos, porque até que o Messias tome total governo de Israel, que nós sabemos que tomará após o arrebatamento, após a tribulação, no reino milenial, gentios ainda irão pisar com interesse segundo as intenções sobre Israel, para fazer pactos, para se valer da sua tecnologia, para se valer do seu dinheiro. Mas eles juntaram os revoltados e quiseram passar o carro na frente dos bois, quiseram fazer um trabalho que era para o Messias fazer. Irmãos, tem coisa que é para nós fazer, e Deus não faz o que é para nós fazermos, mas há coisas que é para o Messias fazer. Aquilo que é para o Messias fazer, Ele vai fazer, irmãos. O Messias prometeu a nossa transformação. O Messias fará ou não fará essas coisas? O Messias prometeu voltar e arrebatar a sua igreja. Ele fará ou não fará aquilo que Ele prometeu? O Messias faz aquilo que Ele prometeu. O que nós não podemos fazer é passar carro na frente dos bois. O Messias disse que curaria os enfermos, amém?
Você crê que o Messias pode curar os enfermos aqui nessa noite? O Messias diz que derramaria o Espírito Santo e que ele converteria, ele convenceria o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. Você crê que o Messias está aqui nessa noite para quebrantar os corações? Ele faz aquilo que ele prometeu. Eu não preciso de me matar para fazer aquilo que é para Deus fazer. Eu irei fazer a parte que me cabe, Deus fará a parte que lhe cabe fazer. Mas quando o homem tenta fazer o que é para Deus fazer, problemas à vista. Lá vai Timeu e meia dúzia de revoltados. Toda vez que via um romano vulnerável, assassinado. Toda vez que via um posto romano em Israel desguarnecido, ataque. Juntou com os zelotes, juntou com os revoltados, juntou com os heréticos que queria a justiça na força do braço, e só deu problema. Irmãos, sabe o que aconteceu com Timeu? Foi capturado, a história diz. Os históricos ou registros de Flávio Joséfos, que o irmão Branham disse ser um dos historiadores hebreus mais confiáveis. Flávio Joséfos, sabe o que ele disse? Ele disse que Timeu foi capturado, e foi açoitado, e foi torturado, e foi crucificado pelos romanos, porque os romanos matavam assim: torturas, arenas, fogueiras, espada e crucificação. A morte predileta dos romanos era essa crucificação, e principalmente quando tinham por indigno, aí é que eles crucificavam e deixavam exposto nu a vergonha de todos que passassem. Timeu foi morto assim, o pai de Bartimeu. Por quê? Porque se tornou um revoltado. Revoltados não têm futuro. Quem tenta fazer na força do seu conhecimento e sua vontade, não tem futuro. O inimigo o alcançará e lhe dará uma rasteira em algum lugar. Por isso que o melhor que nós fazemos é: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Não importa quão sofrido esteja a prova, eu me deito, Pai, nos teus braços, eu descanso na sua mão, e eu peço: faça, Senhor, porque eu não quero fazer nada. Amém. Ele tentou fazer e foi crucificado, tentou fazer e se tornou uma vergonha, tentou ser e se tornou um reprovado diante de Israel. Ainda que talvez a sua origem, os seus princípios e vontade fossem corretos, ficar livre, mas ele agiu de maneira errada. E depois que ele morreu, ali a coisa começou a ficar difícil para Bartimeu. Sabe por quê? Todos sabiam: ao filho de Timeu. Os romanos sabiam: olha o filho de Timeu. O pai às vezes apronta umas que o filho tem que ficar envergonhado. Olha o filho de Timeu. Cuidado, Timeu era recém-casado. Como disse o profeta, ele tinha uma mulher e tinha duas. O Bartimeu tinha uma mulher e tinha duas filhinhas novinhas, duas crianças. Como diz a história, Bartimeu, um jovem recém-casado, recém-pai, talvez 2 anos de casamento e 2 filhos, apenas um jovem, com um futuro brilhante pela frente, trabalhava sei lá de quê, mas ele cuidava da sua família. Talvez o seu pai tivesse que lhe ajudar, lhe dar algum suporte, mas certo é que ele cuidava da sua mulher e ele cuidava dos seus 2 filhinhos. Mas os romanos ficaram com medo. Isso é drama, isso é história. Isso é o que o profeta fazia para clarear a compreensão do ensino. Bartimeu oferecia risco aos olhos dos romanos. E o que os romanos fizeram? Os romanos disseram assim: ó, ele viu as atrocidades que o pai fazia. Não é difícil dele querer vingar o pai. Não é difícil dele querer agir como pai. Vamos fazer uma coisa? Isso aí, irmão, os romanos eram peritos a fazer isso com as pessoas, quando elas não ofereciam, quando elas ofereciam algum risco, mas ainda não havia cometido ainda uma atrocidade contra o governo. O que os romanos fizeram? Foi lá e tirou a visão de Bartimeu. Timeu
diante da crise, perseguição e dificuldade, não teve nenhuma estrutura e perdeu a sua fé em Deus, e foi ele mesmo tentar fazer. Mas com Bartimeu não foi assim. Bartimeu perdeu a sua visão natural, mas não perdeu a sua visão espiritual. Bartimeu perdeu a sua visão natural, mas não perdeu a sua fé em Deus. Irmão, que percamos tudo, mas não perca a sua fé em Deus. Porque que triste, que desastroso é uma pessoa que perde sua fé em Deus. Você pode perder pai, mãe, mulher, marido, filho, você pode perder dinheiro, você pode perder amigos, mas a fé naquele Deus vivo de Israel, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não deixe essa fé se esvair ralo afora, não. Mantenha essa fé dentro do teu coração, porque é essa fé que em algum momento vai atrair a Jesus de Nazaré até o teu encontro. Timeu perdeu, mas Bartimeu não perdeu. Perdeu os olhos, mas não perdeu a sua fé. Perdeu o emprego, mas não perdeu a sua fé. Há pessoas que perdem a fé por qualquer coisa. Perde o emprego, Deus é culpado. Perde o marido, Deus é culpado. Perde a esposa, Deus é culpado. Perde os filhos, Deus é culpado. Perde o salário, Deus é culpado. Não, perde a saúde, Deus é culpado. Se tem um que não tem culpa, é Deus, irmãos. Deus não tem culpa das nossas percas. O governo pode ter, eu posso ter, terceiros podem ter, mas Deus não tem culpa. Deus é o cabo que nós podemos nos assegurar a Ele. Perca tudo, mas não perca esse fio, não perca esse cabo. Perca tudo, mas não perca essa terra sólida e segura, aonde você pode se posicionar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, a minha fé nele eu não perdi. Bartimeu perdeu o pai, Bartimeu perdeu o emprego, e agora Bartimeu, para cuidar da mulher e das duas filhinhas, o que ele teve que fazer? Sua mulher pegou algumas reservas e comprou um cordeiro guia, para o cordeiro guia ser os olhos dele. Os cegos andam com uma bengalinha batendo, ou com um cão às vezes adestrado para poder ser guia, mas Bartimeu tinha o que? Um cordeiro para ser os seus olhos. Logo Bartimeu investiu em duas pombinhas. Para quê? Para poder fazer malabarismo. E aí Bartimeu, para não mendigar, Bartimeu foi para a praça, e ali ele se assentava no banquinho e ele colocava as suas pombinhas. De certa maneira, porque quem perde a visão, eles desenvolvem outra maneira para poder fazer contato, outros sentidos que às vezes, quando todos estão operando bem, aqueles sentidos ficam apagados, não conseguem aflorar. Mas quando ele perdeu os olhos, ele desenvolveu um sentido, e ele contactava com as suas pombinhas, e as pombinhas viravam cambalhota, as pombinhas dançavam, as pombinhas faziam gracinha, e o profeta disse: se alguém vinha ali e pagava Bartimeu pelo espetáculo na praça. Ele não estava mendigando, ele estava ali trabalhando. Mas as coisas foram piorando. Até onde as coisas podem piorar? Até onde suportaremos as provas, lutas e aflições, sem perder a nossa fé, sem ficar com a visão turva, embaçada? Bartimeu agora tinha, seu emprego era as duas pombinhas, seus olhos eram aquele cordeiro. Mas um dia ele está lá na praça trabalhando, e a notícia chega para ele: Bartimeu, olha, a sua filhinha está muito doente, mandaram te buscar, porque provavelmente ela não deve escapar. Você tem que fazer alguma coisa urgente, Bartimeu. As suas duas filhas estão doentes. Talvez seja alguma doença infecciosa, que a criança não teve resistência. As duas estão contaminadas, estão morrendo, Bartimeu. E Bartimeu vai para casa, e o médico diz: não tem jeito, elas irão morrer. Irmãos, nós não temos fé muitas vezes para sacrificar, não temos fé muitas vezes para abrir mão. Nós às vezes computamos muito as coisinhas, e pensamos e nos amarramos muito naquelas que são favoráveis e que nos darão algum retorno.
E às vezes, para relacionar com Deus e para ver o seu sobrenatural, é necessário abrir mão de alguma coisa, no seu ser, na sua natureza, no seu lar, nas suas, minhas, nossas razões. Bartimeu não admitia perder agora suas filhas. E Bartimeu falou com Deus assim: Deus, se tu curares as minhas 2 filhas, amanhã eu vou no templo e vou sacrificar as minhas 2 pombinhas ao Senhor. Porque o templo sacrificava pombos e cordeiros, e a pombinha dele era a pomba ideal para o sacrifício também. E não há de ver que no outro dia as 2 meninas estavam curadas, porque Deus gosta de quem tem atitudes de fé. Fé sem obras é morta. Ele manifestou a fé e logo mostrou as obras que ele iria fazer, para mostrar que aquela fé era real, que iria acompanhar que as obras iriam acompanhar aquela fé. E no outro dia que as meninas estavam curadas, lá vai Bartimeu. O profeta encena: Bartimeu sobe para o templo. E quando Bartimeu vai chegando ao templo, o sacerdote disse: onde vais, Bartimeu? Ele diz assim: eu vou sacrificar. Mas o que você vai sacrificar? Ele disse: as minhas pombinhas. O sacerdote disse: não, espera aí, Bartimeu, eu tenho 2 pombinhas aqui, eu te dou, você sacrifica. Mas não sacrifica as 2 pombinhas que você tem, porque elas são o seu ganha-pão, elas são o seu emprego, ela é o seu sustento, Bartimeu. E Bartimeu vai e fala assim: eu não prometi a Deus 2 pombinhas, eu prometi a Deus estas 2 pombinhas, não qualquer outras 2 pombinhas. Bartimeu deu um passo de fé, sacrificou as suas pombinhas, e esse passo de fé, momentaneamente, sabe no que resultou? Pioras. Às vezes damos um passo de fé e tudo escurece. Damos um passo de fé e momentaneamente parece que para sermos provados, as coisas só pioram. Agimos como Deus diz que deveríamos agir, como sabemos que agradaria a Deus, e só vemos as coisas escurecerem mais. Mas mesmo as coisas escurecendo e piorando, Bartimeu ainda assim manteve a sua palavra com Deus. E o profeta disse: nós não valemos mais do que a nossa palavra. Se você der a sua palavra para Deus, honre o que você disse para Deus, porque com Deus não se brinca, dele não se zomba, dele não se escarnece. Tudo que o homem semear, ele colherá. Bartimeu sacrificou as suas 2 pombinhas, e agora, depois de sacrificar as suas 2 pombinhas, o que Bartimeu teve que fazer? Agora nós entramos na leitura da Bíblia. Sentar à beira do caminho ali embaixo, depois da saída de Jericó, para mendigar. Seu cordeiro levava ele exatamente aonde as pessoas mendigavam, e ali ele ficava esperando uma moedinha. Foi mendigar. Talvez alguém diria: está vendo, Bartimeu foi ser crente? Está vendo, Bartimeu foi sacrificar suas pombinhas? Está vendo, Bartimeu foi entregar os seus dízimos? Está vendo, Bartimeu foi ser ofertante? Está vendo, Bartimeu foi viver essa vida de igreja? Olha a sua situação aí. Deus não tem nada a ver com isso, Bartimeu. A acusação estava ali. Mas um dia ele está mendigando e a notícia chega: Bartimeu, tua mulher está doente, e os médicos disseram que dessa vez ela morre. Bartimeu voltou, e quando ele viu a mulher dele doente, ele tateou, colocou as mãos sobre ela e disse: Senhor meu pai, eu já perdi, meus olhos eu já perdi, minhas 2 pombinhas eu já sacrifiquei e dei ao Senhor, e agora minha esposa está morrendo, Senhor. Se tu, ó Pai, a curares, eu te prometo que eu sacrificarei os meus olhos. Que olhos? O meu cordeiro que me guia para onde eu preciso de ir. E Deus a curou. E Bartimeu foi ao templo,
E quando Bartimeu chegava, aonde você vai, caro Bartimeu? Vou sacrificar. Mas o que é que você vai sacrificar? O meu cordeiro. Bartimeu, toma, eu te dou um cordeiro, mas não este. Eu não prometi um cordeiro a Deus, eu prometi o meu cordeiro. Aquele que é especial, aquele que me é caro, aquele que me tem valor. Com Deus, irmão, é assim que relacionamos. É dando a Deus aquilo que é caro, aquilo que tem valor, aquilo que tem sentimento, aquilo que significa alguma coisa. Deus não precisa das nossas esmolas. Bartimeu deu o seu cordeiro para Deus, e quando ele deu o seu cordeiro para Deus, agora sem pomba e sem olhos, agora alguém teve que levá-lo para poder mendigar. Perdeu o pai, teve que abrir a mão agora das duas pombas e do seu cordeiro. Perdeu a sua visão, mas não perdeu a... Tem ninguém aqui na igreja não, gente? Perdeu a fé. Perdeu a fé. Não perdeu a fé. Perdeu os olhos, perdeu o cordeiro, perdeu o pai, perdeu a pomba, mas não perdeu a sua fé. Aconteça o que vier acontecer, não perca a tua fé na palavra de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo. Ele não perdeu a sua fé, ele ficou lá mendigando. E aí essa mensagem nos diz que lá mendigando, ele começou a lembrar que quando ele era criança, sua mãe lia a lei de Moisés. Quando ele era criança, ele cresceu ouvindo que Deus abria mar, que Deus transformava. Ele cresceu ouvindo dizer que Deus era um fogo, que Deus estava em um trovão, que Deus usou os profetas poderosamente. Ele cresceu ouvindo, aprendendo. Como é bom deixar os filhos crescer na igreja aprendendo. Crie seus filhos no caminho do Senhor. Quando estiver velho, não se desviará dele, não esquecerá daquilo que aprendeu. Bartimeu cresceu aprendendo. O seu interior estava inabalável. Havia um terreno sólido e seguro dentro de Bartimeu. Ele lembrando, cego, mas podia lembrar do que já tinha lido, podia lembrar do que já tinha escutado na sinagoga, podia lembrar de todos os ensinamentos da sua mãe dentro de casa, que não tinha preguiça de abrir a Bíblia e ler a Bíblia para eles, que tinha sensibilidade para ensinar os filhos a orar. Ensine os pequeninos a orar. Orar, a abrir a boca e conversar com Deus. Deixe os teus filhos te ver, abrir a boca e conversar com Deus, porque eles conversarão com Deus da maneira como você conversa com Deus. Se eles não te ver conversando com Deus, eles não saberão conversar com Deus. Ore com eles em voz alta para eles aprenderem. Leia a Bíblia para ele, para que eles possam aprender. Bartimeu cresceu assim, e isso ficou dentro dele. E Bartimeu perdeu a visão física, literal, mas não perdeu a visão espiritual, porque aquilo já estava dentro dele. Ele começou a lembrar de Elias, ele começou a lembrar de Eliseu, ele começou a lembrar que um dia havia uma mulher que não tinha filho, e Eliseu a deu um filho pelo poder da palavra, e passado poucos dias, aquele filho, ou poucos anos, aquele filho morreu, e aquela mulher não se abalou, foi ao profeta buscar uma resposta: por que meu filho morreu quando Deus me deu? E quando o profeta lhe perguntou como vão as coisas, ela disse: tudo vai bem. Ele disse: tudo vai bem com teu marido? Sim. Com teu filho? Sim. Tudo vai bem contigo? Sim. Tudo vai bem. O filho estava morto dentro de casa. O profeta disse: Bartimeu ficou lembrando disso, de um Deus que ressuscitou mortos. E aí quando Bartimeu lembrava disso, irmão, ele lembrou do Salmo
Ele lembrou de Isaías 61, quando a Bíblia dizia que um dia o Messias viria para colocar em liberdade aqueles que estavam em prisão, para levantar os coxos, para purificar os leprosos e para dar visão aos cegos. Aí Bartimeu lembrou: um dia o Messias vai vir à terra para abrir os olhos dos cegos. Eu sou um cego. Ele começou a lembrar do que ele já havia aprendido. Você tem que aprender alguma coisa, receber alguma coisa, reter alguma coisa. Viemos aqui todos os dias quase ouvir a palavra. O que é que temos aprendido? O que é que tem ficado dentro de nós? Porque venceremos, porque manifestaremos, porque tomaremos posse da promessa por aquilo que está ficando dentro de nós. Lá está Bartimeu lembrando de tudo. De repente, irmãos, Bartimeu que estava a mendigar, Bartimeu que havia dia que não fazia nem para a janta, nem para o almoço, Bartimeu que estava no meio dos leprosos, Bartimeu que agora vestia uma capa suja, encebada, lá no meio dos mendigos, sua família sofrendo, seus filhos sofrendo, e ele totalmente sujo como mendigo, à beira do caminho, mas que guardou a fé. É isso que é importante, guardar a fé. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Há fé aí dentro do seu coração? Se há fé, guarda isso no seu coração. Não deixa isso ir minguando, porque a Bíblia diz que isto vai ir minguando. Porventura achará fé na terra o filho do homem quando ele voltar? Isso vai minguando, isso vai morrendo. E Bartimeu guardou o que ele tinha de principal, que era a fé. E ele sabia que o Messias, ele seria o filho de Davi, que um dia se assentaria no trono de Israel para governar aquela nação, para fazer aquilo pelo qual o pai dele morreu tentando fazer. Ele sabia que não era o pai dele, não eram os ataques dos zelotes, mas que era o Messias que seria chamado filho de Davi, que iria tomar os reinos deste mundo. Ele sabia disto. E aí as pessoas chamavam Jesus, sabe de quê? Jesus de Nazaré. Sabe por que Jesus de Nazaré? É um nome para diminuí-lo, é um nome para menosprezá-lo, porque todo mundo dizia assim, ó, não vem nada que presta de Nazaré. Então eles diziam assim, ó, Jesus de Nazaré, era para dizer assim, ó, é um qualquer. E aí de repente, irmãos, Bartimeu começou a ouvir cego. Normalmente escuta bem, escuta longe, mais longe, é uma coisa incrível. E ele começou a ouvir o zum zum zum. Alguém passava e dizia assim, olha, havia uma mulher aqui, a dona Joana, tinha 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, ela estava para morrer, desenganada, gente. Ela perdeu a casa, ela perdeu o gado, ela perdeu as carruagens, ela perdeu tudo atrás de cura e não conseguiu. E nós ouvimos dizer que tem um tal de Jesus de Nazaré aí, que eu não sei quem ele é, não sei se é de Deus, se não é, mas diz que ele vinha passando e ela tocou na orla das vestimentas dele e ela foi curada. E Bartimeu está ali ouvindo o que? Alguém tocou na roupa de um homem por aqui e foi curado? Ele começou a escutar as pessoas dizendo assim, ó, havia um cego de nascença aqui, vocês ouviram dizer? E aquele cego de nascença, esse tal de Jesus de Nazaré, o nome desprezível, cuspiu no chão, ungiu os olhos dele, mandou ele lavar no tanque de Siloé, e agora o cego está enxergando, gente. Nós o conhecemos, sabemos que ele era cego, ele realmente está enxergando. E aí Bartimeu foi revivendo tudo que ele leu na Bíblia, tudo que ele ouviu da igreja, ele foi lembrando tudo que a mãe dele havia ensinado a ele, que um dia o Messias estaria na terra e estaria fazendo essas coisas. E Bartimeu começou a pensar assim, não, esse não é Jesus de Nazaré, filho do desprezo, da vergonha, que veio de onde não vem coisa boa de lá. Esse é Jesus, filho de Davi. Esse veio para poder tomar os reinos deste mundo. Esse que eles estão chamando aí, homem cego,
sem visão física, mas com visão de águia na sua alma. Ele dizia: este é o Messias. Quando o Messias vier, o Messias fará essas coisas. Ó gente, eleito é uma coisa incrível. Ele pode estar na sarjeta, que ele não perde a eleição. Ele pode estar no fundo de uma penitenciária, dentro de uma cela, que ele não perde a sua eleição. Quando chega a hora dele encontrar com o seu Messias, aquilo aguça, desperta dentro dele. Ele pode ser cego, ele pode ser surdo, ele pode ser louco, mas nem os loucos errarão o caminho. Eleito, Deus dá a ele uma visão de águia, uma visão espiritual para não serem enganados. E de repente, enquanto Bartimeu vai pensando sobre o Messias, igreja, Bartimeu escuta um barulho. Sabe qual o barulho que ele escutou? Um veio passando na frente e dizia assim: ó, diga para esse tal de Jesus de Nazaré que nós não queremos nada com ele. Ele está nos atrapalhando e esvaziando as nossas igrejas. As pessoas estão deixando de ir no culto para poder ir lá atrás dele, para receber a oração dele e serem curados por ele. Diga para esse tal de Jesus de Nazaré que nós não iremos aceitá-lo aqui no meio da nossa conversão. Diga para esse Jesus que nós não reconhecemos como sendo o Messias. E o Bartimeu está ali ouvindo. Mas aí daqui a pouco vem outra pessoa chorando e dizendo assim: glória a Deus, louvado seja Jesus, glória a Deus. E alguém pergunta: o que foi? Ele dizia: eu era cego, Jesus abriu os meus olhos. Logo passava outro e dizia: glória a Deus, eu era surdo e Jesus tocou os meus ouvidos e agora eu estou ouvindo. E daqui a pouco passava outro e dizia: eu não creio em Jesus Cristo de Nazaré, é mais um falso profeta. E logo vinha outro pulando e gritando e dizia: glória a Deus, eu era paralítico e agora eu estou andando, eu era um perdido e agora eu sou salvo. E a fé de Bartimeu foi crescendo, a fé daquele filho de Deus foi aumentando. E aí sabe o que ele fez? Ouvindo aquele grande barulho, ele começou a dizer assim: ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sem saber em que direção ele estava. A fé foca as coisas, a fé acerta o alvo. Oh meu pai, como que Jonas acertou o alvo do templo, estando na barriga de um grande peixe, gente? A fé faz o eleito acertar o alvo. Se você é, e eu creio que é eleito, a sua fé vai te fazer acertar o alvo nessa noite, para receber aquilo que você precisa dele. Jonas acertou o alvo. Bartimeu começou lá no chão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele dizia: deixa de ser bobo, ele nunca vai te ouvir, seu fedorento, desprezível. Porque a coisa era difícil para quem tinha deficiência. Ficava à margem, à beira. A Bíblia diz: à beira do caminho, não no caminho, no canto para não atrapalhar, à beira do caminho para ninguém ver, para ninguém perceber. Lá está Bartimeu. E a Bíblia diz o que? Enquanto mais diziam para ele calar a boca, mais ele gritava. Tem alguém aí que quer chamar por ele? Você crê que ele pode te ouvir? Você crê que a sua voz pode atravessar dimensões, pode romper barreiras e pode chegar na presença dele nessa noite? Pastor, mas tem bilhões de pessoas chamando. Mas aonde tiver um Bartimeu clamando, irmão, o ouvido de Deus estará atento à oração daquele pobre necessitado, mas que não perdeu a sua fé. Não importa quão pobre, quão necessitado, quão enfermo, quão oprimido você chegou aqui nessa noite, importa é que você não perdeu a fé. A tua fé vai te conectar com Jesus Cristo nessa noite. Cale a boca, Bartimeu. Ele nem sequer olhava para quem estava do seu lado, ele só seguia: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é filho de Davi não, é Jesus de Nazaré. É de Nazaré para você, para mim ele é filho de Davi. Ele é quem vai se assentar no trono de Davi e vai governar a terra por 1000 anos após o arrebatamento da igreja. Era uma oração revelada que ele estava fazendo naquela ocasião em Israel. Aleluia!
faça orações reveladas nessa hora, e o céu descerá, os anjos te seguirão, as bênçãos te acompanharão. Mas tem que ser revelada. Cale a boca. Eu calar? A minha oportunidade está passando por aqui. Olha o tema, ó. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Eu vou ficar calado? Eu vou ficar frio? Eu vou ficar indiferente? Quando eu sei que a minha oportunidade está passando por aqui. Essa é a tua hora, a tua oportunidade de receber está passando por aqui. E ele clamou, e ele gritou, e ele suplicou. Certo é que Jesus conseguiu ouvir a sua voz. E olha, irmãos, aquele que estava à beira do caminho, aonde ninguém o via, o ouvia. Aquele que estava numa condição desprezível, que não chamava a atenção de ninguém, chamou a atenção de Jesus. Você pode não chamar a atenção de ninguém, mas você chamou a atenção de Jesus. Aleluias. Eu chamei a atenção de Jesus. Você tem que ter alguma coisa para chamar a atenção dele. E o que chama a atenção dele é sinceridade, é coração contrito, quebrantado. Ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus olhou, e Jesus ouviu e disse assim para quem estava com ele assim, ó: vá buscá-lo, chama por Bartimeu. Ó, irmão, olha aqui, igreja, gente, deixa isso ser vivificado. Ora a Deus aí, pelo amor de Deus, gente. Olha, sejamos espirituais. Vamos deixar isso sair da história e acontecer e se concretizar aqui nessa noite. Jesus ouviu a oração. Sabe de uma coisa? Jesus está ouvindo a oração de alguém aqui nessa noite. Olha, eu estou dizendo de alguém, de uma pessoa muito em particular, muito em especial. Jesus está ouvindo a tua oração. Tu encontrastes graça nessa noite perante Deus, minha irmã. A multidão não viu, a multidão não percebeu, a multidão achou que aquilo nada significaria, mas Bartimeu teve fé para aquilo. Tem algum Bartimeu aqui nessa noite? Oh Deus, eis-me aqui, Pai. Olha minhas mãos aqui, olha a minha voz aqui. Eu estou te clamando nessa noite. Jesus, Jesus, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, irmãos, coisa mais linda, simples, né? Mas perfeito, muito simples, mas lindo. Jesus vira e fala assim, ó: vá chamá-lo. A Bíblia diz aqui, ó: e Jesus o chamou. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus ainda está chamando. Ele ainda não parou de chamar. Está chamando quem está à beira do caminho. Ele ainda está chamando quem passou e está passando por terríveis aflições, mas não perdeu a sua fé em Deus. Ele ainda está chamando. Ele chamou Bartimeu. E Bartimeu, sabe o que ele fez quando Jesus o chamou? A Bíblia diz assim, ó: e tirando a sua... lembra da leitura aí? E tirando a sua capa, foi-lhe ao encontro. Quando Jesus chamou Bartimeu, Bartimeu tirou a sua capa babilônica, Bartimeu tirou a sua capa encardida, Bartimeu tirou a sua capa suja, e ele foi encontrar com Jesus. Ele queria se comparecer melhor um pouquinho diante de Jesus. Jesus ainda está chamando muitos irmãos para poder tirar sua capa encardida. Jesus ainda está chamando muitos para poder perguntar-lhes: o que queres? Que queres que eu te faça, Bartimeu? Bartimeu, que queres nesse culto? Bartimeu,
Que queres com este clamor tão comovedor, tão desesperador? Que queres, Bartimeu, com essas lágrimas grossas sendo derramadas perante os teus olhos? Que queres, Bartimeu? Senhor, nem contou a história, porque já estava diante de quem conhecia. Senhor, eu quero ver. Quer ver? Quero. Então veja. Nada te atrapalha, então veja. Sabe o que você quer aqui nessa noite? Se você tiver fé, nada te atrapalha. Nada te atrapalha. O que é que você quer aqui nessa noite? Meu Deus, alguém tem que deixar isso descer. Essa revelação tem que se manifestar. Esse poder tem que se encarnar na vida de alguém aqui nessa noite. O que é que você quer aqui nessa noite? Deus tem que estar falando com alguém de um modo peculiar aqui nessa noite. Oh Deus, eu creio que Jesus está passando por aqui. Que barulho é esse? Jesus está passando por aqui. E o profeta disse: aonde ele passa, há muito barulho. Jesus está passando por aqui. E quando ele passa, o que é que você tem que fazer? Nada. Cruzar os braços, ficar manco, ficar mudo, ficar como estátua de sal. Eu estou te dizendo que Jesus está passando por aqui. Pega o seu ramo e glorifica-o. Quando ele passa, clama por ele: Jesus, eu preciso chamar a tua atenção nessa hora. Jesus está passando por aqui. Quem tem fé para tocar nele? Jesus está passando por aqui. Quem tem fé para clamar por ele? Jesus está passando por aqui. Sabe de uma coisa? Ele está no altar agora, te esperando. Tem alguém que precisa tocá-lo, precisa de vê-lo mais de perto. Olha, ele está aqui agora no altar. Tem alguém que quer vir? Tem algum Bartimeu que quer vir? Isso é questão de fé. Pai, passa, aleluias. Que queres agora? Tem agora um pedido muito bem definido perante Deus. O que queres agora aqui no altar? Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Que queres agora? Senhor, olha para o teu povo agora no altar, Senhor. Olha para o teu povo. Uns querem o teu espírito, outros querem cura, outros pedem pela sua família. Mas certo é que nós cremos que o Senhor está passando por aqui, Pai. Aonde houver um sinal maior de fé, você verá o resultado. Querido Pai, abençoe a tua filha, Senhor. Tu falastes com ela já bem no meio do culto, Senhor. Tua palavra foi e atingiu profundamente o coração dela, Senhor. E a oração dela, Senhor, atraiu, Senhor, ao encontro dela nessa noite, Pai. Eu creio em o nome de Jesus Cristo, que assim como Bartimeu alcançou um tremendo, grandioso milagre, a tua filha está alcançando hoje um grande milagre, Senhor. Que ela seja um testemunho de fé, que ela testifique, Pai, do poder da tua palavra manifestada aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo,
Traga a existência agora, Pai, para ela aquilo que ela está pedindo em nome de Jesus. Aleluia. Creia, irmã, de todo o coração, Deus respondeu a sua oração. Aleluia. Deus respondeu a sua oração de um modo glorioso e especial, viu? Aleluia, aleluia. Depois a senhora conta o testemunho, viu? Dá o testemunho do que Deus fez. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Tem muita gente aqui no altar sem fé, irmãos. Você está no altar por quê? Ei, tenha fé em Deus nessa hora. Quantos estão aqui nessa noite precisando de cura divina para o seu corpo? Levante a sua mão, deixe-me ver como um sinal. Cura divina para o corpo. Amém. Vem aqui que eu vou orar por vocês, em nome de Jesus. Vem cá, irmã. Vem cá, irmão Larcon. Levanta e anda em nome de Jesus. Glória a Deus. Cura divina. Jesus está aqui. Vem aqui, todos com os olhos fechados. Ó Josué, o grande curador, está aqui. Querido Deus, soberano Pai, nós já vimos o Senhor fazer tantas coisas gloriosas. O meu irmão recentemente disse: isto é um espírito zombeteiro, gosta de zombar, afligir o povo do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, na autoridade do Deus vivo, amarra completamente esse demônio, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, tu estás passando por aqui, foi a mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. E aonde o Senhor passa, cegos veem, surdos ouvem, paralíticos andam, pecadores são transformados, Pai. Não é diferente nessa noite. Deixa o meu irmão ser agora um testemunho, Senhor. Que todos os nervos do corpo dele agora, em o nome de Jesus Cristo, receba a vibração do teu Espírito Santo e do poder da tua palavra, Senhor. Pai, endireita o seu corpo. Senhor, leva agora as enfermidades, as dores do teu filho nessa hora, e que ele vá embora testificando que o Senhor é curador, Pai. Tira com as tuas mãos essa dor, que ele seja uma testemunha ocular de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Ele crê na cura divina, por isso ele veio aqui no altar, Pai, e nós cremos com ele agora, em nome de Jesus Cristo. Satanás, vai embora. Abrimos uma porta agora, diabo, para você ir embora. Vai embora, Satanás. Nós te ordenamos em o nome de Jesus Cristo, ó Filho de Deus. Vai embora em nome de Jesus Cristo e deixa livre o servo, o Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Creia de todo o seu coração. Está vencido isso, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que a tua filha precisa, não sei o que ela quer, mas o Senhor está passando por aqui. Jesus de Nazaré, para alguns de maneira desprezível, mas para Bartimeu era de maneira tão especial. Pai, tu estás passando por aqui. Passa pela vida da minha irmã, coloque a tua mão sobre ela, Pai, cura ela da enfermidade a qual ela quer ser curada. Pai, provavelmente ela precise de respostas para coisas que ninguém sabe.
respostas para aquilo que ela não compartilha e não fala a ninguém. Mas Jesus de Nazaré está passando por aqui, Pai, que ela receba agora pela fé, em nome de Jesus Cristo. E a ela, Senhor, a libertação dela, em nome de Jesus Cristo. Satanás, vai embora. Nós agora te amarramos todinho com a palavra, te amarramos todinho com o sangue. Nós agora pisamos na tua cabeça pelo poder da fé e declaramos a filha de Deus liberta e curada, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Querido Pai, tua filha tem sofrido, Senhor. Quantas enfermidades tem visitado esse corpo, mas Pai, eu agora peço ao Senhor que venha tocar esses nervos. O corpo, ele é envolvido por nervos, da cabeça até as plantas dos pés, e às vezes eles se inflamam, retorcem, ficam prejudicados, mas Jesus está passando por aqui. Ai, aumenta a fé da tua igreja, Senhor. Oh Deus, aumenta a fé do teu povo, Senhor. Eu creio que tu estás passando por aqui, meu Pai. Toca na tua filha agora, Deus, que ela seja testemunho de que o Senhor passou, curou, restaurou a sua saúde por completo, para que a cabo de alguns dias não precisemos mais de fazer uso da medicina, médicos e remédios. Agradecemos por tudo isso, mas Pai, nessa noite queremos provar do poder de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa e cura a tua filha para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, eu imponho as minhas mãos sobre a filha do Senhor. Satanás, tire a sua mão suja da saúde da minha filha. Jesus, médico dos médicos, faça a cirurgia nessa irmã agora, Senhor, para que os médicos nunca precisem de abrir o corpo dela e fazer uma cirurgia no corpo dela. Jesus, tira a enfermidade agora, Senhor, que pelo caminho que ela entrou, ela possa sair agora, pelo poder do Deus vivo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Deus, eu declaro a tua filha curada, Senhor. Talvez nem ela mesma saiba, Pai, mas tu estás aqui. Tu és a espada aguda, penetrante de 2 gumes, que vai até as juntas e medulas, alma e espírito. Cura a tua filha em nome de Jesus Cristo. Tenha fé em Deus, minha irmã. Meu Deus, tua filha está aqui labutando mais uma vez no altar, sempre crendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá a tua filha saúde, Pai. Eu já tenho orado pela saúde dela, a igreja já orou e a declarou curada. Simplesmente aumenta a fé dela para receber, tomar posse, desfrutar da sua saúde, Senhor. Em Jesus Cristo ela é mais do que vencedora. Em nome de Jesus Cristo, cura ela, Senhor. Leve ela embora restaurada, em nome de Jesus. Querido Deus, essa filha está aqui no altar usando a sua fé. Bartimeu teve fé, perdeu o pai, mas teve fé, perdeu a mãe, mas teve fé. Pai, perdeu o trabalho, mas teve fé, perdeu os pombinhos, mas teve fé, perdeu o cordeiro, mas teve fé. Pai, é isso que é mais importante, guardar a fé, Pai. A fé é o que temos de mais precioso, e ela tem guardado a fé no seu coração, Pai. Ajuda ela, Senhor, ajuda a casa, a família, ajuda, Pai, a Manuela, em o nome de Jesus Cristo, perante a tua igreja, o teu altar, perante ao Senhor. Jesus de Nazaré está passando por aqui. 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 Perante o teu altar, Pai, declaramos elas curadas, abençoadas pelo poder da tua presença. Tenha fé, guarde isso que há de mais de precioso na sua vida.
Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, tua filha vem ao altar representando o pai dela. Ei, Jesus, tu és tão maravilhoso, Senhor. O Senhor cura por representação também. Envia agora, Pai, o toque da tua espada lá naquele lugar onde o teu filho está sofrendo a enfermidade, Senhor. E mostra para os teus filhos que não há distância para o Senhor, Pai. Há um Deus que tudo pode fazer aqui nessa hora. Pai, corta aquela enfermidade de um lado, corta aquela enfermidade do outro lado, expulsa aquele espírito agora, Pai. Enfermidade espiritual, enfermidade emocional, enfermidade física, em o nome de Jesus Cristo, que o fogo de Deus te queime agora, e que até a cinza se espalhe para bem longe daquele corpo, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Creia de coração. Soberano Deus, tua filha está no altar, pedindo ao Senhor que a abençoe, que abençoe sua casa, sua família. Por certo, há coisas que estão a preocupando, Senhor. Há algo que a trouxe aqui para receber oração. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Pai, não as minhas mãos, mas as mãos do Senhor. Toque sobre a tua filha agora, Senhor. Pai, não a minha oração, mas aquele dia no Calvário, quando o Senhor disse, está consumado. Pai, que isso possa refletir sobre os pedidos dela agora, nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. A grande fé aqui. Deus te abençoe pela sua fé. Eu não preciso de orar. Sua fé tem te abençoado. Sua fé concede o desejo do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus.